Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, obrigada, louvor. Vocês podem se sentar e a igreja também. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Aleluia, muito bom estar aqui com vocês. Glória a Deus. Queria primeiro, parabenizar a nós, mulheres, hoje, pelo nosso dia. E para mim é uma honra estar trazendo essa palavra no Dia das Mulheres. Muito obrigado, pastor, pela confiança e pela oportunidade. O Senhor é uma bênção nas nossas vidas. Glória a Deus. E eu fico vendo assim, irmãos, que eu falo assim, meu Deus, o pastor confia em mim. Porque eu não me sinto assim tão preparada. Mas Deus, Ele capacita as nossas vidas, Ele nos capacita. E eu vejo assim, Ana Lídia pregando, o pastor pregando, Lídia pregando. Meu Deus, prega tão bem, fala tão bem. Por que vai me escolher? Mas Deus, Ele nos escolhe, Ele nos chama, porque Ele confia no nosso potencial, amém? E eu sei que como eu posso chegar aqui, você também pode, para trazer uma palavra, amém? Glória a Deus. E o tema da palavra que eu tenho para trazer para vocês é sobre oração eficaz. Amém? E eu vinha orando, hoje, acordei hoje um pouquinho mais cedo do que eu costumo acordar, de costume para estar em oração e também na leitura da palavra. E aí eu comecei a refletir sobre alguns pontos que são importantes para verdadeiramente a gente ter uma oração eficaz. São conceitos básicos, são coisas muito simples, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar. Amém? E o primeiro ponto, que eu trago aqui para vocês é, primeiramente, a gente discutir o que é uma oração. O que é oração? Praticamente todos os versículos e passagens que eu vou estar lendo, eu optei pela versão Bíblia Almeida Revista Atualizada, para até facilitar, para a mídia e para vocês também acompanharem, certo? E nós precisamos entender o que é oração. A maioria de nós, quase todos, acredito que todos que estão aqui sabem o que é oração. Porém, pode ser que tenha alguém que está ouvindo a gente pela internet e que não saiba o que é oração. E oração é conversar com Deus. Amém? Abraão sempre falava isso no departamento infantil. E eu achava isso bonitinho. Oração é conversar com Deus. E é verdade. Amém? Na oração, meus irmãos, a gente pode falar para Deus o que a gente está sentindo. A gente pode falar para Deus o que a gente está pensando. A gente pode falar o que aconteceu durante o nosso dia. Você é livre para você fazer isso. Despista? Não. Esqueci agora o nome da palavra. Tire essa religiosidade, bota ela de lado, viu? E fale com seu Deus aquilo que você deseja, aquilo que está no seu coração. Se tem algo que está lhe incomodando, se tem algo dentro de você que está lhe trazendo tristeza, ansiedade, angústia, fale, meu irmão. Não tenha medo de falar ao seu Deus, a se expor. A se verdadeiramente se abrir diante de Deus. Fale o que está no seu coração para Ele. Seja sincero. Deus sabe do que está no seu coração. A gente não tem como nem omitir, nem mentir para Deus. Deus sabe o que está lhe preocupando. Então, fale para Ele. Ele quer ouvir isso mesmo. O que está lhe preocupando, o que está lhe entristecendo, o que está lhe trazendo, tirando o seu sono. Fale isso para o Senhor. Tenha certeza. Deixe de lado toda a religiosidade mesmo. E fale para Deus o que está no seu coração. E tenha certeza que Ele está lhe ouvindo. E na oração também é uma forma da gente pedir ajuda do Senhor. Porque muitas vezes a gente está enfrentando situações e a gente está querendo fazer tudo na força do nosso braço. Não é verdade? Mas a gente tem um canal com Deus, que é por meio da oração, de você pedir ajuda a Ele. Se tem alguma coisa que você não está dando conta, peça ajuda ao Senhor. Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar. Tenha certeza. Pode ser algo que você não vou preocupar Deus, não vou ocupar Deus com essas minhas bobagens. Não pense assim. Deus se preocupa com todos os detalhes da sua vida. Todos os detalhes da sua vida são importantes para Ele. Pode parecer que não é importante ou que é besteira, mas para Deus, se está lhe incomodando, isso não é besteira para Ele também não.
Então, fale. Seja sincero e honesto com Deus. Isso aqui está me incomodando, Senhor. Isso aqui eu não sei como eu faço. Isso eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe. Eu te peço a sua ajuda. Tenha certeza, meus irmãos, que Ele está lhe ouvindo. Aleluia. A oração também é uma forma de você interceder pelas pessoas. E isso eu gosto muito de fazer. Eu particularmente gosto muito da intercessão. E eu intercedo e eu choro, eu choro, eu choro, eu choro, eu choro, eu choro. Porque a intercessão é justamente isso. A intercessão é você se colocar no lugar de outra pessoa. É praticamente sentir o que a outra pessoa está sentindo. E essa situação agora dessa guerra da Ucrânia e da Rússia, né, que vocês também estão sabendo, nossa, eu fiquei muito triste com essa situação, das perdas, né, de tudo isso que está acontecendo, todo esse caos. E nós, igreja, nós somos os responsáveis aqui nessa terra para estar clamando por esse povo. Nós estamos aqui com esse dever nosso. Enquanto estivermos aqui, devemos fazer a diferença. Não, mas o mundo vai de mal a pior. Não, mas se você está aqui, Deus conta com você para fazer a diferença nessa geração. Amém? Enquanto você estiver aqui, você vai orar e clamar pelas pessoas que estão passando por necessidade, que precisam de um socorro de Deus. E nós estamos aqui para fazer isso e vamos fazer, sim, em nome de Jesus. E oração também é uma forma de a gente ouvir a Deus. E o que eu me lembrei nesse momento que eu estava estudando é que oração é diferente de monólogo. Monólogo é o quê? É uma conversa consigo mesmo, certo? E você não tem mais nenhuma pessoa participando daquela conversa, só você. Você acha que isso é oração, monólogo? Conversar com você mesmo é oração? Não, a gente viu aqui claramente que oração é conversar com Deus. Então, se você está fazendo monólogos em sua casa, comece a se corrigir, tá certo? Eu falo isso porque eu já fiz muito monólogo, às vezes conversando comigo mesmo. Parecia que eu estava orando, mas não era oração, era monólogo. Eu só estava, ó, talará, tarará, tarará, até murmurando, resmungando, falando besteira até. E aquilo ali não é oração. Aquilo ali que eu estava fazendo era monólogo. Eu estava conversando para mim, sozinha, só eu, assim, conversando comigo mesma, refletindo sobre o que eu estava fazendo. Mas isso não é oração. Oração é você conversar. É você ter um relacionamento com Deus. É você falar e você ouvir. Então, é importante a gente também parar para ouvir. E, às vezes, a gente está tão agoniado nas nossas coisas, nas nossas atividades, que a gente só quer falar. A gente não quer parar para ouvir, irmãos. A gente não quer parar para ouvir. Porque, às vezes, até a correria da gente é tão grande que a gente diz, peraí, vou fazer essa oração, pronto, parou, orei, já cumpri minha meta hoje, meus 20 minutos de oração e tchau. Mas isso não é oração. Você aqui já aprendeu por diversos outros ministros, né? Que, ó, eu estou me achando aqui, né? Por diversas outras pessoas, que oração não é monólogo. Oração é você conversar. Então, você tem que parar para ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Amém? Então, vamos parar para ouvir a Deus. Se estamos falhando nisso, então vamos nos corrigir. Eu falo por mim, já falhei muito e continuo falhando às vezes. Então, eu preciso me corrigir também. E a oração, ela é um dos modos da gente ter comunhão com Deus. Amém? Então, para a gente desenvolver a comunhão, a gente precisa estar em constante oração. Certo? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, na parte A, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, irmão, parte de nós nos achegarmos a Deus. Parte de nós termos o posicionamento, né, a decisão de se achegar a Deus. E tenha certeza, porque a palavra dele é verdade, que ele se chegará a vós outros. Amém? E o que é, irmãos, que Deus espera em nossas orações? O que é que Deus está esperando em nossas orações? Porque do mesmo jeito que você tem uma expectativa em falar, Deus também tem uma expectativa em ouvir e também poder falar, né? Que a oração é isso. Deus, Ele espera, meus irmãos, das nossas orações, sinceridade de coração.
Não adianta a gente tentar fingir algo que a gente não é. Fazer, às vezes Abraão fala muito disso, né? Que às vezes a gente quer ser muito eloquente com Deus e tudo, né? Falar muito bonito, mas às vezes a gente não está sendo nem sincero com Deus, a gente só está usando palavras bonitas, mas a sinceridade passou longe. Não quer dizer que você não possa orar bonito. É tão bonito ver uma oração chique, né? Isso é muito bom, é maravilhoso. Né? É muito bom você fazer uma oração eloquente, eu acho isso. Tem gente que tem esse dom da oratória, né? Que fala muito bem, isso é maravilhoso. Não estou de forma nenhuma condenando isso, nem falando mal de quem ora bonito, tá? Mas eu estou falando assim que o mais importante que você falar bonito, é você ter sinceridade na sua oração, certo? E Deus espera também de você que essa oração seja uma construção de um relacionamento, seja a construção de uma amizade. Deus realmente quer isso de nós. Ele quer o nosso coração. Mais do que qualquer coisa, Ele quer o nosso coração. E Ele também espera de nós que a gente tenha um coração pronto para ouvi-lo e obedecê-lo. Porque muitas vezes a gente fala, mas não para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito de alguma coisa. Às vezes a gente ora até por uma situação que seja feita a sua vontade, sei o quê, mas a gente não quer nem saber a vontade de Deus, a gente só quer falar. E a gente não quer nem esperar ouvir de Deus qual é a resposta dele. Né? Então Deus espera de nós um coração, Deus quer um coração pronto para ouvir a voz dele. Amém? E vamos em frente. E quando é que nós podemos falar com Deus? Vocês também já sabem a resposta. A qualquer momento. Então, nós podemos a qualquer momento. Meu irmão, você não precisa de um tempo específico no seu dia para falar com Deus. Você está aperreado ali no seu trabalho? Fala com Deus. Se você tem essa possibilidade de fazer isso, né, obviamente. Se você está aperreado ali numa situação, não espere chegar na sua casa. Se você pode, ali naquele momento, já orar e já falar com o Senhor, entregar aquela situação. Então, tem alguma situação que está ali incomodando, prontamente, ore por aquilo. Não espere. Eu vou esperar, são 7 horas da manhã, eu vou esperar às 19 horas, porque é o meu momento de oração. Não, você pode orar a qualquer momento e Deus está lhe ouvindo. Deus, Ele não se estipulou, tem que ser tantas horas de oração. Não existe nem isso na Bíblia, tá? De tempo de oração, não existe. O que Deus nos orienta está lá escrito em Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Meu Deus. Então, a gente não tem um tempo específico, mas Deus nos orienta a gente a orar em todo o tempo, irmãos. Então, é em todo o tempo. Do mesmo jeito, eu falo isso em Cubatão, do mesmo jeito que o peixinho nada, o crente ora. Amém? Do mesmo jeito que o peixinho nada, o crente tem que orar. Nós devemos orar em todo o tempo. Essa é a sua vida, entenda isso. É oração o tempo todo. Oração sem cessar por todos os santos. Aleluia. E também, eu aprendi uma coisa com uma ministra que eu sou fã, e a Aninha também, que é Joyce Meyer. Eu aprendo muito com as ministrações dela, eu gosto muito das ministrações de Joyce Meyer. E um dia ela falou assim, numa das ministrações, ela disse que muitas vezes é importante você já, por exemplo, se você tem um motivo de oração pelo qual você precisa ou alguém pedir uma oração para você, se você pode naquele momento, ore logo por aquilo. Porque muitas vezes a gente acaba, não, eu vou orar por isso, eu vou orar por aquilo, e depois quando chega, você não orou por nada, você se esqueceu. Você disse que ia orar e você se esqueceu. Quantas vezes eu já fiz isso? E quantas vezes pessoas já me pediram oração, eu disse, tá bom, vou orar. Quando eu olho para aquela pessoa, meu Deus, eu esqueci que aquela pessoa me pediu para orar por aquilo. E aquela situação, às vezes, já passou e você não deu nem a sua contribuição, né, na vida daquela pessoa. E a gente sabe mesmo que as coisas funcionam diferente quando o crente ora, né? Então, a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Se você pode orar naquele momento, pare tudo que você está fazendo e ore. Se você pode, certo? Senão, você vai separar um tempo para fazer isso.
E uma outra coisa que eu estava até conversando com o Abraão no carro sobre isso, é que se você não tem assim a memória lá das melhores, você anote, para você não esquecer. Você não pode orar naquele momento, mas você anota. Eu, às vezes, anoto até no celular. Orar por fulano de tal. Você pode fazer isso, bota no seu celular, ou você pega um caderninho, deixa separado para você fazer isso, mas não deixe nada. Que se alguém pediu para você, é porque confiou em você para estar orando por aquela situação. Né? Então, como é bom que uma pessoa, quando você pede uma oração, a pessoa ora, né? Isso é bom demais, né? Saber que você pode contar com as orações dos seus irmãos. Então, vamos verdadeiramente estar nos dedicando a isso. E existem vários exemplos na Bíblia, né? De pessoas que oravam, né? Como Moisés, como Daniel e o próprio Jesus. Então, se Jesus, que era o Filho de Deus, ele orava, imagina eu e você. A gente precisa orar, irmãos. A gente precisa orar em todo o tempo. Né? Porque verdadeiramente essa é a nossa vida. Nós estamos aqui para isso. Amém? E lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele está falando de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, você está... Já são bem rápido que o pessoal. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. É lindo, né, ver isso de Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus, de ver essas coisas que ele fazia. Ele é lindo demais. Então, Jesus, ele nos ensina que a gente deve separar um tempo e um local para orar. Né? A gente pode ver esses dois exemplos, que Jesus ele separava um tempo e ele separava um local para orar. E eu me lembrei, quando eu estava fazendo essa ministração, de Tiago. Você mesmo. Porque ele falou que depois do evento que ele foi, da Jocum, não é isso? Que ele começou a fazer os devocionais dele em casa, tudo. E eu disse, meu Deus, a gente às vezes se perde em coisas básicas da nossa vida cristã, que é um devocional, né? Então, precisamos resgatar essas bases de uma vida cristã, de um devocional com Deus. A gente não pode abrir mão desse tempo. A gente não pode ser a base do crente. É um tempo de qualidade de um devocional. Você está em oração, você está em leitura da palavra, você louvar a Deus. Você separar um tempo para você louvar a Deus. Meus irmãos, isso faz toda a diferença no seu dia. E Tiago falou isso. Teve um dia que ele veio aqui no culto dos jovens e ele falou sobre isso. E eu não me esqueci do que ele falou, que ele disse que o dia dele se transformava. Ficava as coisas fluindo, né, bem mais fácil. E verdadeiramente é isso mesmo que acontece. As coisas realmente fluem quando a gente dá a Deus a prioridade que ele merece. Amém? Então, quando separamos um tempo para fazer algo, isso revela que estamos dando importância àquilo que estamos fazendo. E quando separamos um lugar, isso revela que escolhemos um ambiente adequado para nos concentrar. Na verdade é essa, é nos concentrar naquilo que estamos fazendo, falando e ouvindo a Deus, conversando com Ele. Né? Falando com Deus e ouvindo de Deus. Quando você chama uma pessoa para a sua casa, né, para passar, sei lá, você chama uma pessoa para uma tarde, um lanche, você está ali separando para ela um tempo para estar com ela, não é verdade? E você também está separando um lugar, você está ali preparando um ambiente adequado para que vocês possam conversar, né? Você vai arrumar a casa, ajeita as coisas, né? Deixa tudo organizado, né? Separa um tempo, ó, esse horário aqui, eu não vou fazer outra atividade, porque eu já combinei com aquela pessoa. Isso demonstra a importância que você está dando àquilo ali. Então, para Deus, a gente deve dar a importância adequada ao momento de oração. Então, nós precisamos dar a Ele um tempo de qualidade, não quando a gente
Eu falo isso porque eu tento me vigiar, da gente não dar um tempo para Deus, um tempo resto, assim, sabe? Esse restinho agora eu vou estar orando, vou estar... Não, meus irmãos, para Deus é sempre as prioridades, é sempre primícia. Não é só dízimo nos dízimos e nas ofertas, é em tudo. Tudo tem que ser primícia. Deus é sempre primícia, no tempo, tudo. Deus sempre é em primeiro lugar. Ele nunca vai aceitar outro lugar para Ele. Nunca. Deus sempre tem que ser a nossa prioridade. Separe um tempo de qualidade para o Senhor. Separe um tempo. Eu e você veremos as coisas que vão acontecer por conta desse posicionamento. Amém? Então, você hoje tenha certeza que você escolheu um lugar adequado para você orar, que é o culto de oração. Amém? Então, glória a Deus que você está aqui e tenha certeza que essas orações que são feitas aqui são ouvidas pelo Senhor. E nós também devemos ter cuidado com vãs repetições. Onde é que isso está escrito? Lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 8. Aqui é Jesus ensinando, tá? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E uma coisa que eu coloquei aqui é que a gente deve evitar o modo oração automática. Modo oração automática, acionou ali. O que você orou hoje, o que você orou ontem, anteontem, antes de anteontem, você orou a semana toda, o mês todo, é a mesma coisa. Meus irmãos, vamos sair desse modo oração automática, certo? Porque, como eu falei para vocês, oração é uma conversa. Então, se você não está nem refletindo sobre o que você está falando, você acha que isso é uma conversa? Isso não é conversa. Se você não está nem refletindo, você está tão automático que aquilo ali perdeu total sentido do que é oração. Então, a gente tem que se concentrar no que a gente está falando. Quantas vezes eu já me peguei orando que eu falei assim, o que é que eu estou falando mesmo? Abraão, vira e mexe, eu falo, estou orando, daqui a pouco, vixe Maria, o que é que eu estou orando aqui? Aí Abraão fica rindo. Porque às vezes vai no automático tão grande que eu tenho que parar para refletir. Oxi, peraí, está errado o que eu estou orando. Ou então, peraí que eu já orei isso, estou orando de novo. Às vezes o cansaço faz a gente fazer essas coisas, né? Então, por isso que é importante o tempo de qualidade. Porque você não vai estar morto, cansado, para você dar o seu resto do seu tempo para Deus. Você vai separar aquele tempinho, né, adequado para você entregar para o Senhor. Sempre o seu melhor. Sempre o seu melhor. Porque Deus, Ele sempre te dá o melhor. Deus sempre nos dá o melhor. Então, a gente tem que sempre entregar para Ele o melhor. Aleluia, glória a Deus. E, de maneira prática, já para finalizar, como é que a gente deve orar? Eu já falei sobre diversos pontos e eu vou falar mais alguns. Obviamente tem muito mais, né? Não tem como esgotar esse tema de oração. Mas eu vou falar só mais alguns outros pontos sobre como a gente deve orar. E a gente deve sempre orar dirigindo as nossas orações a Deus. A gente não deve estar dirigindo a oração a outras, vamos dizer, a outras pessoas. Devemos estar dirigindo a coisas, objetos. Devemos dirigir as nossas orações a Deus. Isso é muito básico, elementar, mas pode ser importante também para quem está ouvindo e não sabe sobre oração. A nossa oração deve ser sempre dirigida a Deus. Somente a Deus. E devemos orar no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos lá. Em 1 Timóteo, no versículo 2... capítulo 2, versículo 5, diz assim. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia. Então, só existe um mediador. Foi Jesus, é por causa do nome de Jesus. O maior nome que existe, né? Por causa do nome dele que você pode orar. Você pode chegar-se a Deus. É por causa do nome de Jesus. Então, não ore sem confiança disso.
Não, ore com autoridade, ore com ousadia. Você está orando no nome que é maior do que todos os nomes. Ore com fé, ore com ousadia. É por causa do nome de Jesus. Não é por causa de você, não é porque você é bonitinho. É por causa do nome de Jesus. Então, ore com ousadia. Ore por causa de Jesus. Ore, Senhor, eu oro por isso, em nome de Jesus. Eu fazia muita oração finalizava por favor, por gentileza, por favorzinho, Deus. Não, meus irmãos. Você tem um nome que você pode clamar. É o nome de Jesus. Então, você pode orar em nome de Jesus com ousadia e se achegar a Deus por causa desse nome. Aleluia. Glória a Deus. E como eu já tinha até falado, a gente deve orar. Na verdade, o crente, ele vive pela fé. E na oração também não é diferente. Você deve orar com fé. Se você vive pela fé, a sua oração também tem que ser cheia de fé. Certo? Então, se você já ora com incredulidade, meus irmãos, você está orando errado. Eu já orei muito com incredulidade. Vou falar primeiro por mim, porque, né? Eu já orei muito com incredulidade. Às vezes eu falava até assim: Senhor, eu sei que eu não posso mesmo, né? Porque eu não tenho dinheiro para fazer isso e tal. E aí Deus um dia me corrigiu. Ele me corrigiu mesmo, viu? E eu aprendi. Na verdade, estou sempre tentando me lembrar da palavra que ele me deu. Ele falou assim: peça o que você quer. Porque eu estava falando assim: eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Isso foi até na ocasião do meu casamento com Abraão, que a gente estava se planejando para casar. E eu já estava dizendo para Deus que ia ter um casamento no civil e estava feliz, tudo certo. Eu não ia poder ter uma festa, que era o meu sonho ter uma festa de casamento. E eu já estava satisfeita que eu ia casar no civil mesmo, porque eu não tinha dinheiro, minha família não podia me ajudar. E a oração era desse jeito. E aí Deus parou minha oração e falou assim: o que é que você quer? Peça o que você quer. E aí, pronto, me calei na mesma hora. Sério, gente, foi uma palavra muito forte dentro do meu coração. E eu sabia que era a voz de Deus. Porque a gente sabe quando é Deus falando com a gente, né? Nos corrigindo. E a partir desse dia, sabe aquela palavra que entra naquele momento e você parece que acende aquela luz e você fala: meu Deus, eu estou fazendo errado, eu preciso me corrigir, eu vou começar a fazer certo. E aí eu comecei a orar, pedindo a Deus o que eu desejava. E Deus, meus irmãos, eu posso dizer isso a Abraão, pastor Luiz, Lídia, Aninha, todos são testemunhas aqui do que foi o nosso casamento. Foi a coisa mais linda do mundo. Foi lindo demais. Era um sonho que nós tínhamos e Deus, ele realizou. E tudo foi começando por uma oração de fé. A gente realmente não tinha, viu, meus irmãos? Eu não estava mentindo para Deus, não. Só que eu estava falando para Deus incredulidade e eu não estava usando de fé na minha oração. Deus já sabia da minha situação, mas Ele queria que eu orasse e pedisse o que eu queria. Então, Deus já sabe a sua situação, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o seu orçamento, sabe o que você tem no banco, sabe o quanto você tem no bolso. Ele sabe de tudo isso, mas Ele quer ver a sua fé. Amém? Então, tenha fé nas suas orações. Peça o que você precisa. Não fale das suas dificuldades, limitações. Fale o que você precisa, porque Deus, Ele pode todas as coisas. E a gente deve ter também um coração derramado diante de Deus. Isso é muito importante nas orações. Um coração derramado, quebrantado. Está lá em Jeremias, no capítulo 29. A mídia podia colocar essa referência, 29, 12. Eu acabei não escrevendo aqui. Diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se verdadeiramente a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, se a gente se derrama na presença de Deus, a gente vai encontrá-lo. Amém? E as orações também devem ser feitas ou de maneira individual, né, na nossa casa, né, ou de maneira coletiva, como estamos fazendo aqui, certo? Então, não é condenado você orar em público. Você pode orar em público e também você deve orar em secreto. Amém? E as nossas orações, elas devem seguir o modelo de Jesus.
que Jesus deixou para a gente. Está lá na passagem lá em Mateus, não precisa nem colocar, Mídia, que eu só vou mesmo citar. Mateus 6, do 5 ao 15, que fala sobre a oração que Jesus ensina, né? Pai nosso que estás no céu. Se você meditar bem nessa oração que Jesus ensina, você vai aprender muita coisa sobre oração. Não vou nem me deter aqui muito nessa passagem, porque eu não tenho mais tempo. Mas se você realmente estudar isso aqui, você vai entender o modelo de oração que Jesus nos ensina. Amém? E só para finalizar, lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, parte B, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa eu não peguei na versão Almeida Revista Atualizada. A revista atualizada diz assim: Tiago 5,16, parte B. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Aleluia. Então, meus irmãos, era isso que eu tinha para dizer para vocês essa noite. E vamos, então, praticar. Vamos ser praticantes, não somente ouvintes, da palavra de Deus. E vamos orar, em nome de Jesus.